Agora é um pouco tarde, será? Ou não? Bom, de 1500 até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Isso você já sabe, mas só agora em 2024, 202 anos depois, Portugal assumiu o genocídio dos povos indígenas, o sequestro e a escravidão de povos do continente africano e ainda está falando sobre reparação para o Brasil. O que será que a Europa acha das declarações do presidente Marcelo Rebelo Sousa de Portugal, hein? É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Antes tarde do que nunca? Será? Ou será que já tá tarde? Não sei. Deixa eu perguntar para a Dai. Deixa eu colocar a Dai na tela aqui para poder perguntar para ela. Dai, tá em tempo? Menina, ótima pergunta. Eu acho que depende de que tipo de reparação Portugal quer fazer com o Brasil, né? Porque é muito bonitinho o discurso assim de, olha, reconhecemos que cometemos isso, aquilo, outro. Mas tá, e aí? E a partir de agora, a gente vai fazer o quê? Sabe? Eu acho que vai muito por esta linha. É um avanço, vale lembrar disso. Portugal nunca reconheceu, nem nenhum outro líder português sequer se ousou pedir desculpas pelo genocídio dos povos indígenas, reconheceu o processo de sequestro e tráfico de pessoas que resultou na escravização de pessoas africanas no continente americano. Isso é um avanço, né? Essa postura do Rebelo é um avanço, mas aí também vem aquele ponto, né? O Fernando Rebelo, Marcelo Rebelo de Souza é um homem na linha anticolonialista, apesar de ser né? Ele é um europeu, mas ele vem de uma linha anticolonialista, de suas posturas. Ele é alguém que a extrema-direita não gosta em Portugal, tem esse ponto. Ele recebeu, por exemplo, em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno ali, na disputa do segundo turno, ele falou sobre o Mercosul. Então, assim, ele vem dessa linha. Detalhe, ele falou que não sabia que se iria receber Bolsonaro, se o Bolsonaro fizesse a visita. Então, assim, ele faz essa linha, né? Isso é importante, mas desta vez, e aí o destaque é porque ele fala sobre reparação, porque é a primeira vez também que um presidente fala em reparação para uma linha de fazer algum tipo de devolução, fazer alguma prática ali de colaboração a um país que foi colonizado por essa coroa, né, por esse império. E vale lembrar que foram mais de 300 anos de colonização. Portugal foi expulso do Brasil, inclusive na Bahia, né? Poucas pessoas sabem disso, porque no Brasil se intitulou 7 de setembro, a independência do Brasil, mas a independência do Brasil, na verdade, foi 2 de julho aqui na Bahia. O processo de independência, de expulsão dos portugueses, né, de tirá-los do Brasil, veio do interior da Bahia e finalizou aqui. Com quem? Com caboclos, né, que hoje chamamos de caboclo, mas são os indígenas, que tinham acesso ali às matas e conseguiam guiar os soldados, que eram homens brancos pobres, mulheres pobres, pessoas na sociedade civil, mas essas pessoas pobres, alguns militares ali, pessoas negras, né, os negros escravizados e recém-libertos, e os indígenas. Foram essas pessoas que expulsaram os portugueses do Brasil. Isso é muito interessante. Aqui no Nordeste, e o Brasil hoje, né, em 1822, ele foi liberto de Portugal por causa disso. E é um bom ponto de se lembrar. E agora, essas pessoas que são as maiores vítimas de Portugal, talvez tenham algum tipo de reparação, que não sabemos ainda qual é. E aí vem a questão, como será que a Europa está recebendo essa postura aí do Marcelo Rebelo, né? A gente tem um primeiro vídeo que é justamente o que falou gente, desculpa, eu estou trocando o nome do presidente de Portugal, tá? Mas a gente tem o primeiro vídeo que traz a fala do Rebelo, que é justamente num jantar que ele fez com líderes, com pessoas ali da imprensa internacional, e ele soltou essa informação que é muito interessante para a gente começar a pensar numa mudança de paradigma.
Marcelo Rebelo de Souza disse que o país assume total responsabilidade por crimes cometidos na era colonial, como o saqueamento de bens, o massacre de povos indígenas e também a escravidão. Pela primeira vez, o presidente sugeriu que Portugal pague por esses abusos do passado. A declaração foi dada em um jantar oferecido pelo presidente a correspondentes estrangeiros que trabalham no país. Marcelo Rebelo de Souza reafirmou que Portugal deve mais do que um pedido de desculpas por crimes como a escravidão. Durante 4 séculos, pelo menos 12 milhões e 500 mil pessoas foram sequestradas no continente africano e levadas para a América em navios europeus. Estima-se que a metade tenha sido transportada por traficantes portugueses. Até agora, as autoridades do país falam pouco sobre a escravidão transatlântica e o massacre de negros e indígenas no Brasil. Nas escolas, o papel de Portugal nesses crimes também pouco é abordado. A fala do presidente é um avanço, no momento em que a ideia de reparação e a proposta de estabelecer um tribunal especial sobre o assunto vem ganhando força. Em abril do ano passado, em discurso na Assembleia da República, o presidente já havia falado na necessidade de se desculpar e assumir a responsabilidade pelos crimes no período colonial. E assumirmos plenamente a responsabilidade por aquilo que fizemos. Não é apenas pedirmos desculpa. Agora, a diferença é que Marcelo Rebelo de Souza sugere uma reparação por parte de Portugal, sem detalhar como isso seria feito, mas foi o suficiente para movimentar as autoridades brasileiras. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, é importante que as palavras do presidente português sejam acompanhadas de ações concretas. É isso, né? Lúcia. Não basta falar. Falar até papagaio fala. Exatamente. O que é a gente reconhece, né? Beleza, mas reconhece e esse é o ponto principal, né? Porque não adianta, por exemplo, Portugal mandar para aqui o coração de Dom Pedro I. Não sei se vocês lembram, mas em comemoração de 200 anos de independência, né, do Brasil, o Brasil recebeu o coração de Dom Pedro I. Então, assim, foi... Desculpa o termo, mas eu não consigo pensar em outro que não seja pataquada, porque é todo um aparato para transportar o coração e para a chegada deste coração. Gente, pelo amor de Deus, é um coração. O coração veio e ficou ali guardado, né? Foi transportado pelas Forças Aéreas Brasileiras. Você mandou um avião da FAB pegar o coração em Portugal a trazer, e ele ficou exposto lá no Itamaraty. Não sei quem foi ver o coração, mas, sabe, podia ser uma foto, mas trouxeram o coração. Eu não quero saber quanto a FAB gastou, mas tudo bem, foi no governo de Bolsonaro, deixa lá, né? Não quero saber quanto a FAB gastou para trazer esse coração, mas não adianta a gente, né? Não adianta. E aí é justamente esse ponto. Nosso segundo vídeo traz justamente esse olhar. Existe todo um movimento no continente africano, de pesquisadores e autoridades no continente africano, de começar a tentar, na verdade, reaver algumas joias e relíquias que foram saqueadas, que foram usurpadas por países europeus, né, no processo de colonização. E o nosso próximo vídeo é justamente falando sobre isso, que é interessante para a gente ter esse contexto. Nesse caso aí é um da BBC. Isso não é um cachimbo, ou pelo menos não é só um cachimbo. É um objeto usado em cerimônias sagradas e que guarda uma parte da história de um antigo império do oeste da África. E é também uma das várias peças de ouro que foram saqueadas de Gana pelo Reino Unido no século XIX. Agora, 32 dessas relíquias, que hoje fazem parte dos acervos de 2 museus britânicos, serão devolvidas a Gana. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, elas vão ser emprestadas para Gana. Eu sou André Bianatti, da BBC News Brasil, e hoje vou te contar que casos como esse estão cada vez mais comuns. É que há uma grande pressão da comunidade internacional para que objetos expostos nos museus de países ricos sejam devolvidos para os lugares de onde eles foram retirados. E o Brasil faz parte desse movimento, mas a gente fala disso já já. Voltando às peças de Gana, elas vieram do Império Ashanti, que foi um dos mais poderosos e prósperos da África nos séculos XVIII e XIX. Naquela época, a região onde hoje fica a Gana era um importante entreposto comercial, dividido entre holandeses, dinamarqueses e britânicos. E foram os britânicos que acabaram impondo um domínio colonial por ali. Os conflitos não demoraram a surgir.
Os britânicos compraram dos holandeses territórios que os Ashanti consideravam seus. Depois de um avanço dos Ashantis nesses territórios, as tropas britânicas começaram, para usar um termo da época, uma expedição punitiva e saquearam vários tesouros do Palácio Real. E vários dos itens que estão sendo devolvidos agora foram comprados em um leilão que aconteceu justamente em 1874. Esses objetos vão voltar a Gana pela primeira vez em 150 anos. Tá aí, um movimento importante, talvez atrasado, mas importante. Exatamente, porque, né, quando a gente pensa na força, por exemplo, que a gente consegue mobilizar agora nas Américas, imagine aí a força que alguns países no continente africano começou a ter voz agora, né, começaram a ter voz agora, ter acesso a algumas né, pessoas que conseguiram acessar determinados espaços e começaram a ecoar suas vozes. E isso é importante. A internet também é um grande proveniente disso tudo, né? A gente teve recentemente também, em 2022, se eu não me engano, o continente da África do Sul, o país da África do Sul, que solicitou a devolução daquela joia que fica o diamante que fica na coroa da Rainha Elizabeth II, que foi passado para o seu filho Charles. E aí é a grande estrela da África, né, que é o nome traduzido do diamante, que é um diamante imenso, que foi descoberto na África do Sul em 1905, por aí, né, 5, 10, não lembro exatamente, mas esse diamante foi descoberto na África do Sul, e o governo da África do Sul entregou para a Inglaterra, porque era o país colonizado naquela época, pela coroa britânica, né? Então tem isso. E a Inglaterra segue com as joias. Quem assistiu, né, Pantera Negra, tem primeiro Pantera Negra 1, tem uma imagem bem interessante, né, que a Marvel trouxe, que é justamente quando alguém tá olhando ali a exposição num país, né, colonizador, que a pessoa diz, não, tem que devolver para o meu país, sabe? Isso aqui é do meu país. Isso é muito importante, esse olhar é importante. O Jornal do Professor fala aqui do chat que também usa a panela negra, né? Isso é bem legal. Isso é importante para a gente compreender que houve esse processo de fazer de se fazer um processo de descolonização, mas se identificar que essa reparação ela precisa ser prática também. Então, acho que o primeiro ponto de Portugal seria devolver, né, uma parte, pelo menos, de tudo que tomou, né? Já que não vai devolver todo o ouro, Portugal também está quebrado, tudo bem. Então, vamos lá, vamos fazer algum tipo de reparação aí financeira, social, vamos tentar aí reparar, diminuir, pelo menos, fazer algum tipo de lei ou para diminuir o racismo, a xenofobia que os brasileiros estão sofrendo por lá. É importante já, pelo menos, pensar sobre isso, né? Porque, inclusive, para quem não sabe, tem racismo e discriminação racial em Portugal, não é como é aqui, crime. Mas, assim, tem essa questão, né? Acho que esse é o principal ponto. Pois é. Se o presidente precisa de uma sugestão, a Dai já deu o primeiro aí, que é ter regras e leis mais rígidas em relação a racismo e xenofobia, especialmente contra brasileiros, que é o tema aqui no caso. Mas também o próprio repórter ali do SBT Brasil, que eu até esqueci o nome dele, mas ele trouxe uma dica também, né? Esses crimes que foram realizados por Portugal no passado não são estudados nas escolas portuguesas, né? Na história das escolas portuguesas. Tá aí. Talvez possa começar por aí também uma educação para que esses casos de xenofobia não aconteçam no futuro, inclusive por conta disso. Então, que no futuro as leis não precisem ser tão punitivas como precisa ser agora, porque a gente vai educar as crianças portuguesas antes já sobre esses crimes cometidos e sobre como Portugal agora pode estar tentando reparar essa questão. O que você acha, Dai? Pode ser um caminho? Pode ser um caminho, mas manda o que roubou também, que a gente está precisando aqui. A gente agradece também. Dai, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada, Lúcia. Tchau, tchau, pessoal. O que você acha que Portugal tem que devolver, hein? Ou qual reparação você acha que Portugal pode fazer? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço. Até a próxima.